Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que passou, por a saúde que nós estamos tendo, ainda saúde de energia que estamos ainda, essa idade ainda estamos conseguindo trabalhar, andar, trabalhar, tudo normal, graças ao Senhor. Então nós agradecemos muito por isso. Eu peço também aos irmãos desencarnados que quiser participar da nossa reunião, porque nós somos poucos encarnados, mas contamos com a presença dos desencarnados, aqueles irmãos que às vezes estão sofrendo algum tipo de coisa, quiser uma melhora, queremos a presença de principalmente aqueles que estão com boa vontade, porque Deus está querendo a boa vontade de todos nós, encarnados e desencarnados. E possamos ter uma melhora aqui. Nós acreditamos que a gente estando com boa fé, os bons espíritos está pronto para ajudar. Mas eles querem a nossa boa vontade. E nós estamos com boa vontade, com muita fé, vai dar tudo certo. Quando terminar a reunião, aqueles que estiver merecendo vai sair com uma cura, uma melhora, um destino melhor. E enfim, todos merecem, só que a boa vontade, a fé que ajuda mais, né? Então, contamos com a presença dos bons espíritos que faz a vontade de Deus. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Hoje 15 de junho de 2026, o Homem Integral, livro de Joana de Ângeles, na parte de O Futuro do Homem, está no capítulo 37. O título é A Controvertida Comunicação dos Mortos, do melhor dos espíritos. Futuro do Homem, a controvertida comunicação dos espíritos. E paramos nesse quadro aqui, na semana passada. Acho que, inclusive, foi feita a leitura só, nem um comentário, só leu porque não deu tempo, já está em cima da hora. Foi isso mesmo. Já quer começar? Vamos então reiniciar, fazer de novo então. A consciência não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Então aqui fala que a consciência não se aniquila, né, por meio da morte. Ela pode se aprimorar, né, mediante experiências extrafísicas. Quer dizer, pode aprimorar. Porque os campos de aquisição de recursos podem ser dilatados, porque a nossa vida lá, nós estamos mais livres dessas amarras materiais. E aqui fala aqui fala é capaz de elucidar os enigmas da genialidade e da demência. Quer dizer, elucidar seria resolver, etc., né? Da lucidez, da idiotia e congênitos. Então, nós percebemos que nós já sabemos que quando o espírito está aqui encarnado, muitas vezes aqui usou o termo idiotia, né? Que a gente, até o Odilon sempre tem esse cuidado de sempre observar esses casos aqui, loucura, idiotia, né? Às vezes não são termos muito usados hoje mais, né? Então, hoje as pessoas que têm alguns problemas, né, ligado à cognição,
geralmente não é por causa do espírito que habita aquele corpo ter esse problema. O problema pode estar no próprio cérebro, no próprio corpo físico, que não consegue receber as informações que vêm do espírito. Porque quando nós sempre falamos, quando é relação a pagar, a chegar aqui na Terra e ter que passar pelas provações. Então, às vezes, a pessoa que foi muito inteligente, já é um espírito inteligente, mas na encarnação passada o corpo foi bom, e ele conseguiu usar bem a inteligência, só que ele utilizou para fazer o mal. Aí ele, como ele percebe que ele não conseguiu resolver bem isso, aí ele pede, às vezes, para reencarnar com deficiências. Aí ele vem reencarnar com deficiências. Mas o espírito que habita ali é espírito inteligente. Mas o corpo não consegue abrir caminho para ele despertar, para ele transparecer, né, a sua inteligência. Aí ele fica se acha que a pessoa é menos inteligente. Mas não é que é menos, que o corpo que não oferece condições. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real das duas esferas vibratórias onde a vida se apresenta. Então, por meio da mediunidade, nós podemos ter essa experiência de sentir um pouquinho do mundo espiritual por meio dos espíritos que vêm sobre a nossa mediunidade. E então tem quando fala que esse interrelacionamento, aí vem os sentidos extrafísicos são desenvolvidos. O portador dessa percepção extrafísica, né, embora habitualmente embotada é suja, com pouca capacidade de ser trabalhada, né, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educado. Então, pelo meio da educação, pode abrir, né, as janelas da mediunidade, como se lhe entorpece e turbam outros campos mentais e a desconsidera ou se não dá conta da sua existência. Então, se nós viemos com a faculdade mediúnica, se nós não trabalharmos com a educação, nós podemos ter sérios problemas, né? O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para o outro momento, ao acaso, ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta, destruidora. Então, o homem, por meio da corporificação ou da perda, né, do corpo, ele não vai modificar, ele é o mesmo, né, o mesmo ser. A psicologia profunda vai às raízes deste ser, resgatando do lado da terra e erguendo da alma no sepulcro, para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal como parte integrante do mesmo. Então, mostra que a psicologia, ela consegue resgatar a psicologia profunda, né? Aí tem que lembrar que nós temos muitos estudos da psicologia que ela é um pouco mais ligada aos campos da ciência materialista e que não mostra muito, mas tem a psicologia como Joana de Ângeles, por exemplo, né, estuda profundamente a psicologia, e com a psicologia da alma ele consegue perceber o despertar, né, de um mundo novo quando nós desencarnamos. Com a morte, né, a consciência continua. E continua até melhor, porque daí a gente tem ampliado experiências que nós já tivemos em outras vidas, né? Então,
às vezes, numa comunicação mediúnica, tem até um capítulo do livro que nós estamos estudando que mostra isso aí, né? Um espírito de ele era dirigente de uma casa espírita e estava aquela ansiedade para que se comunicasse e tal, que ele tinha desencarnado. E ele se comunicou e ele falou com a linguagem assim, acima daquilo que ele falava quando estava encarnado, né? E muitas pessoas falaram, não, isso aí não é ele não. Isso é animismo, isso a médium está sendo dominada por outro espírito, né? Até a família dele estava ali, ficou meio desconfiada, falou, não é ele não. Mas a gente tem que considerar o seguinte, né? Que a pessoa, depois que ela desencarna, ela pode ter ampliação dessa visão, né? Se ela tem um certo desapego até a questão material, muito mais rápido ela tem essa transcendência, né? Essa forma de ver melhor, né? E ele lembra aqui, né, das pessoas que têm problemas mentais, né, que desencarnam, e às vezes depois que ele fala com conhecimento, né, como pessoa que não tem nenhum problema mental. Mas é claro, ele tinha um problema mental quando encarnado, a mente dele era, aliás, o cérebro, né, era comprometido, como o seu Maurício esclareceu, e o espírito não conseguia falar, né? Então acontece isso. Então essa comunicação mediúnica, ela amplia tanto para a questão do desencarnado que se comunica, que pode ter uma outra forma até de se manifestar, mas é claro, né, ele apresenta alguns detalhes sobre a vida dele e tal, que evidencia que é ele mesmo, né? Nós temos esses exemplos nas comunicações mediúnicas aí com o Chico Xavier, e mesmo naqueles O Céu e o Inferno, ou a Revista Espírita de Allan Kardec, tem várias comunicações que ele esclarece isso. E também o médium, quando ele... às vezes ele pode ter o animismo, ele mesmo, né, se manifestando, ele tem uma ampliação, né, das faculdades mentais e tudo mais. Às vezes é o próprio médium que está falando, mas numa linguagem mais culta, né, de maior conhecimento e tudo mais. Então ele pode melhorar essa sensibilidade. E ela fala aqui, né, que a gente pode educar, né, nos educar nessa questão para a gente poder cada vez melhorar mais. Então a gente não está, é aquilo que a gente sempre lembra aqui, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui por enquanto, né? Depois que vai para outro plano, não quer dizer que destrói tudo que nós tínhamos aqui, né? Ela fala fatalidade nefasta, destruidora, não é isso, né? Quando a gente desencarna, a gente mantém, né, as experiências dessa e de outras vidas. E aí, por fim, ela lembra que os estudos, né, na área da psicologia, ela tende a desmistificar isso aí, a ampliar essa visão, né, indo às raízes dessa questão. Principalmente se for um psicólogo espírita, né? Daí ele vai ter um entendimento melhor. É isso. Alguém mais quer comentar? Seu Maurício mesmo? Não, pronto, para mim, pronto, pode seguir. Então vamos para o próximo. Próximo quadro. A única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Por outro lado, facultando ao ser humano lutar com estoicismo graças à meta que o aguarda à frente. Enquanto a consumpção, além de desnaturar a vida, retira-lhe todo o sentido, o significado e a razão de sua Isto sem nos referirmos aos desenlaces precoces e aos natimorte. Então,
Esse aqui também a gente já viu algumas vezes, né? A comunicação com os mortos, ela vem trazer para nós uma prova, né? Forte, ou para muitos uma evidência de que não morremos, que continuamos lá na outra vida. Isso traz esperança para as pessoas que ficam, né? Consola, né? E o outro lado, aqueles que não creem na imortalidade da alma, eles sofrem mais, né? A perda né, da pessoa. Claro que mesmo nós espíritas que sabemos, né, da existência da existência da alma, né, da imortalidade da alma, a gente sofre também, né? Tem saudades e tudo mais. Mas aqueles que não têm esse conhecimento é muito mais difícil. A vida vem aplicando milhões de anos no seu aperfeiçoamento e complexidades, não se podendo evolar ao capricho da desoxigenação cerebral. Então, é um contrassenso, né? Só 70, 80, 100 anos, né? 100 e poucos anos, a gente destrói tudo aquilo que a gente viveu aqui, né? Desoxigenação cerebral, acaba, o cérebro não tem mais oxigenação, morre, acabou tudo. Não é isso, né? Isso não pode ser assim, não. Há milhões de anos, né, que a nossa vida vem se aperfeiçoando, diz ela. Com esta certeza esmaece o pavor da morte, desarticula-se a neurose disto advinda, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física, prelúdio da espiritual, para onde se ruma inexoravelmente. Os planos agora já não se limitam nas balizas próximas, impeditivas, antes se dilatam encorajadores no prosseguimento da evolução. Então, essa visão da imortalidade é uma bênção, uma esperança, né? Um novo descortinar que nos abre, né? Nós vamos prosseguir rumo à evolução. Deste modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida, especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde, que recorrem às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo, mediante as quais o contínuo da existência não sofre interrupção com a morte orgânica e nem surge com o seu renascimento. A vida predomina, prevalece em toda parte, sempre vitoriosa. Aos pouquinhos, né, a gente percebe que mais e mais pessoas vão tendo essa visão da vida após a vida, né? Não existe morte, não existe destruição. E muitas situações vão cada vez fortalecendo mais essa ideia, né? Hoje, com a internet, os vídeos, né, de YouTube, tem as EQMs, experiências de quase morte, as hipnoses, né, que alguns fazem, e ali eles mostram coisas do passado, né, memórias que vai além dessa vida, além desse corpo físico. Então, a vida cada vez mais vai se mostrando. É isso. Gratidão. Aí fala que a única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, né? Então, é o meio que a gente pode provar, né, que a morte não existe, é por meio da comunicabilidade. Que o ser continua vivo depois do desencarne. Então, por exemplo, quantos casos que passaram pela mão do Chico Xavier, quantas mensagens vieram das mãos do Chico, comprovando essa imortalidade, essa comunicação. E estou citando apenas o Chico, né? Quantas centenas de médiuns tem por toda
parte aqui, principalmente do Brasil, né? No mundo todo, mas principalmente do Brasil. E eles conseguem mostrar para nós, por meio disso, que a vida continua, né? Então, que a vida prevalece depois do desencarne. Não termina, né, com a nossa desencarne. Nós somos os mesmos lá no plano espiritual. Até que eu estava me lembrando do Orlando, quando ele falou, ele mesmo falando assim da nossa outra vida, e depois ele mesmo falou, mas a gente nem tem outra vida, né? Então, realmente, a gente nem tem outra vida, que a vida é a mesma, só que de uma forma diferente, né? Aqui nós estamos com o corpo da matéria, pesado, denso, estamos andando arrastando, praticamente, né? E quando a gente perde esse corpo, a gente continua a viver com os mesmos sentimentos, né? Quando desencarna. Só uma coisa interessante, que a gente observa que nós somos os mesmos mesmo, de verdade, né? Quando nós chegamos no mundo espiritual. Os mesmos sentimentos, os mesmos apegos que nós tínhamos aqui na Terra. Se nós viermos a pegar da fazenda que nós temos, lá a gente vai ficar apegado ainda à fazenda, no começo, na chegada, depois ele vai sendo trabalhado para mudança. Né? Nós estamos apegados aos filhos, nós chegamos lá na maior preocupação com os filhos, somos apegados aos netos, vamos chegar lá apegados aos netos. Se desencarnamos com muito ódio de alguém, vamos chegar lá com bastante ódio ainda daquela pessoa, mas mesmo amor que nós temos pelas pessoas aqui, quando nós desencarnamos, nós vamos também ter um amor. É claro que vai haver aquela diferença, porque o tempo lá, como lá a nossa capacidade de entendimento parece que é mais ampliada, a gente pode fazer as mudanças, não que vai mudar de uma hora para outra. A gente pensa, fulano, só porque ele desencarnou, agora já sabe tudo. Não, é o mesmo ainda. Só porque lá ele pode saber mais um pouco, porque lá vai ser facultado novos conhecimentos para ele. O mesmo caso acontece de uma pessoa, nós comentamos antes, né, pessoa que era tido como demente aqui, né, com problemas mentais. Aí, como o problema estava no corpo, aí, se aquela pessoa que era demente, né, tinha dificuldade de comunicar, ou nem sabia se comunicar, às vezes ele pode, quando desencarnar, e comunicar pelo médium, falando perfeitamente, mostrando sua inteligência, porque o espírito estava ali naquele corpo, era inteligente já, né? Apenas o corpo que não dava condição para ele desenvolver, né? O mesmo caso, fica analisando, se nós pegarmos vamos lembrando a questão de carro como sendo o corpo físico e o espírito como sendo o ser humano que dirige. Se pegarmos um desses melhores automobilistas, nós pegarmos esse melhor automobilista e colocar num carrinho estragado, teve um carro, ele não consegue fazer mais de 70, fraquinho, motor fraco, não consegue mais de 70. Se nós colocarmos uma pessoa, um grande automobilista que corre 200, 300 por hora no carro dele lá, se jogar ele no carrinho desse, ele vai correr pouquinho. O carro não oferece a condição para ele para correr muito, não tem como fazer isso. O mesmo caso, se nasce um espírito muito inteligente, ele nasce num corpo com problemas, ele não vai poder manifestar a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, porque o corpo não oferece. Então, as mudanças são essas, né? Um espírito que está aqui e que ele já é evoluído, meu corpo não oferece condição, quando chega lá, ele vai abrir toda essa condição para ele, porque ele já vai mostrar tal qual ele é. Agora, uma pessoa que é má, pratica maldade aqui na Terra, egoísta, orgulhoso, quando chega lá, já vai chegar lá e ficar bom? Não, ele vai ser orgulhoso e egoísta. Com o tempo pode ir melhorando, né? Mas é com o tempo, não o ato de desencarnar vai mudar ninguém. É isso. Muito bem. Marçanovo, Francisca. Opa, pois é, porque assim,
Não muda nada. Na hora que desencarnar, muda, às vezes muda para melhor, né? Às vezes outros veem o sofrimento. Então, o objetivo nosso é mudar, né? Mudar para melhor, porque senão vai ter que encarnar no corpo de um idiota, como se diz, né? Deficiente, ou alguma coisa assim, né? Falta de visão. A gente tem que ter muito cuidado, porque é, nosso futuro depende do presente, né? E hoje nós estamos dependendo do passado. Nós estamos dependendo do passado agora e o nosso futuro depende do presente. Então a gente tem que estar, como se diz, presente mesmo, mas bem presente mesmo. Quer dizer, como se dizia Jesus, orai e vigiai, né? Porque se nós ficar só orando sem vigiar também, não adianta. Tem que orar e vigiar para o nosso futuro ser melhor, né? Só isso mesmo. Ok. Francisca, quer comentar? Não, tranquilo. Não digo não. Então vamos mudar de título agora. O modelo organizador biológico. E esse é o primeiro quadro. Acho que esse é o último quadro da noite, né, seu Maurício? Daqui a pouco já. Parece que sim. Dona Diva chegou. Boa noite, Dona Diva. Seja bem-vinda. Boa noite, Diva. Seu microfone está fechado. Mas esse é o quadro seu, seu Maurício. Se você quiser fazer. O homem é, deste modo, um conjunto de elementos. Agora? Não. Oi, Oi, estamos ouvindo. tá ouvindo? Sim, agora sim. Sim, Ah, tá. Tá bom, então. Obrigado. estamos ouvindo bem. Tá bem. Tá. Então, vamos fazer a leitura aqui desse slide. O homem é, deste modo, um conjunto de elementos que se ajustam e interpenetram a fim de condensar-se em uma estrutura biológica assim formado pelo espírito, ser eterno, persistente e sobrevivente ao corpo somático, o perispírito, também chamado de modelo organizador biológico, que é o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais no fruto, o germe, o perisperma e a casca, e o corpo, que é o envoltório material. Então, aqui está falando do primeiro parágrafo, né? Que nós somos um conjunto de elementos, né? E vai nos mostrar aqui que a nossa formação biológica, nosso corpo físico, ele é formado pelo espírito. E então o espírito vai servir de molde, né? Então, o espírito não encontra um corpo pronto para ele nascer. Então, por isso que diz lá no próprio Evangelho, fala assim, não, no próprio obras de Kardec, fala que quando se dá a reencarnação, aí o Espírito responde que é no momento da concepção. Então, no momento da concepção, o Espírito já está ali e liga-se o seu perispírito minúsculo àquela sementinha. E ele, como já tem um perispírito, já é uma forma, essa forma vai dando molde ao corpo que vai nascer. Então, o espírito, porque lá a gente até tem, às vezes, tem algumas traduções, talvez ficam em dúvida, porque no próprio Evangelho fala lá que o espírito aproveita um corpo que acaba de se formar e vem e nasce. Aí, possivelmente, é um problema de tradução que não ficou a forma correta, né?
Porque o espírito não aproveita um corpo que se forma. Ele aproveita a oportunidade ali de se formar um corpo e ele entra lá junto e vai ser a forma para moldar aquele corpinho que vai nascer. Então, aí por isso se fala que ela é formada pelo próprio espírito. Aí, quando continua, fala, estes elementos, aí falou que questão do perispírito, né, que nós somos três, que nós temos corpo, nós temos perispírito e somos espírito, né? Então, o espírito é a inteligência, é o corpo, nosso material, é esse corpo pesado que nós carregamos. E o intermediário entre os dois é o perispírito. Aí ele falou aqui do fruto, né? No fruto tem o germe, o perisperma e a casca. Se nós pegarmos o abacate, por exemplo, a casca, né? Então, eu lembro de um objeto desse. Tem a casca, tem a polpa e tem a semente. Então, esses elementos mantêm um interrelacionamento profundo com os respectivos planos do universo. O perispírito, também denominado corpo astral, é construído de vários tipos de fluidos, energia ou de matéria hiperfísica, sendo o laço que une o espírito ao corpo somático. Então, se o perispírito for tirado, o espírito não consegue mais ficar ligado ao corpo. Então, aí acontece o desencarne. Por isso, quando está acontecendo um desencarne, os espíritos, para acabar o desencarne, vai lá e corta. E vai cortando os laços que vai se unindo ao corpo, né? Ou seja, desprendendo o perispírito do corpo para que a desencarnação aconteça. Multimilenarmente conhecido, atravessou a história sob denominações variadas. Hipócrates, por exemplo, chamava Enormon, enquanto Plotino o identificava como corpo aéreo ou ígneo. Tertuliano o indicava como corpo vital da alma. Orígenes como aura, que está inspirado no apóstolo Paulo, que o referia como corpo espiritual e corpo incorruptível. No Vedanta, ele aparece como Monontaya, coxa, e no budismo esotérico é declinado como Kainarupa. Os egípcios dizem no Ka, e o Zen de Avesta aponta-o por Boadias. A Cabala hebraica por Hawat. É o Eidolon do tradicionalismo grego e o Biago dos latinos, o Ki dos chineses, o corpo sutil e etéreo de Aristóteles. Confúcio, igualmente, o identificou chamando corpo aeriforme e Leibniz qualificou-o de corpo fluídico. As variadas épocas da humanidade defrontaram-no e, por outras denominações, ele passou a ser aceito. Quer dizer que o nosso perispírito, né, o corpo astral, ele tem o corpo semimaterial, ele foi já conhecido desde muito tempo, né? Desde das idades muito antigas, muito antes de Cristo, ele já era conhecido. E apenas agora o Espiritismo trouxe com um maior estudo, né, sobre esse corpo e denominando perispírito. Deu o nome para ele de perispírito, que não importa, né? Os outros nomes eram dados nomes diferentes, mas a ideia acaba sendo muito próxima. Alguns, é claro, que tem uma ideia um pouco diferente, né? Nem todos são ideias igual a que o Espiritismo traz para nós hoje.
mas essa identificação já era antiga, não só de hoje, não foi só por meio de Kardec, por meio de André Luiz, de Emmanuel, Chico Xavier, que o corpo espiritual foi identificado. É isto. Ok, alguém mais? Francisca, Barçanufo, Silva. Tá bom. Esse aí está bem explicadinho, né? Tá, Acho que dá para fazer mais uma, seu Maurício. Eu acho que dá. De importância máxima no complexo humano é o moderno modelo organizador biológico que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes cromossômicos, pois que indestrutível eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Pode-se dizer que ele é o esboço, o modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. E na sua intimidade energética se agregam as células que se modelam os órgãos, proporcionando-lhes o funcionamento. Nele se expressam as manifestações da vida durante o corpo físico e depois, por facultar o intercâmbio de natureza espiritual. É o condutor da energia que estabelece a duração da vida física, bem como é responsável pela memória das existências passadas, que arquiva nas telas sutis do inconsciente atual, facultando lampejos ou recordações esporádicas das existências vividas. O filósofo escocês Woodworth, não sei se é assim, estudando, disse que é o mediador plástico, através do qual passa a torrente da matéria fluente que destrói e reconstrói incessantemente o organismo vivo. Então aqui ele faz ela faz uma explicação, né, um pouquinho mais detalhada sobre o corpo humano, sobre o perispírito. O perispírito é o modelo, né? Ele que modela para o corpo físico. Né? Lá no processo reencarnatório a gente vai modelando. E tudo que a gente faz de bom ou de ruim fica gravado nesse perispírito. Ele pode apresentar algumas dificuldades, algumas modificações não muito boas, por conta de nossos desequilíbrios, né, durante uma vida ou alguma coisa assim. Então ele é o arquivo de tudo que nós fomos e de tudo que nós fizemos. Ele vai, conforme nós vamos melhorando, nós vamos também melhorando o nosso perispírito. É isso. Gratidão. Eu só me lembrando uma coisa interessante, que às vezes a pessoa fala assim, eu gosto os estudos, né, mais da ciência material, que ainda não conhece muito a questão espiritual, aí a própria a psicologia mais materialista, por exemplo, ela coloca que todo o nosso consciente, ou nosso inconsciente, subconsciente, está no nosso cérebro. Aí coloca como se fosse o nosso cérebro material que organiza tudo. Mas, na verdade, tudo isso está no nosso perispírito, né? Comandado pelo espírito. Aí, quando a gente está encarnado, o nosso cérebro perispiritual consegue ligar-se ao cérebro material e transmite essas sensações. Mas, na verdade, não está lá. Está no próprio perispírito, né? Aí, por isso, quando desencarna, ele continua com tudo. Todo o pendrive está ali, gravando tudo, ele não fica no corpo físico, né? Porque ele não está lá. Ele apenas está transmitindo para o corpo físico. Mas ele está no corpo espiritual, que não morre. Por isso, todas as gravações
que está no nosso cérebro material, na verdade, já está no perispírito, e quando ele desencarna, ele leva, né, para ele. Continua quando desencarnados. Acho que é só. Ok, mais alguém? Muito bem. Então, acho que o nosso tempo já está se acabando. Só falta 18, eu acho que ele já está no tempo. Então tá por sua conta, seu Maurício. Então, vamos dar continuidade. Quem vai fazer as preces? Francisca, Barçanufo, Diva, todos vão fazer a prece? Eu não pode me deixar de fora hoje. Você quer ficar de fora, Francisca? Uhum.